Vamos lá então. A crise dos mísseis de Cuba, o mundo à beira da guerra nuclear. Então eu vou ler o texto e depois a gente responde as questões. A crise dos mísseis de Cuba foi um importante confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, lembrando que hoje é a Rússia, mas naquela época, antes de 1991, né, era chamada de União Soviética. O motivo desencadeador da crise foi a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, em resposta aos mísseis americanos instalados a oeste e sul da União Soviética. Então, o motivo que desencadeou esse confronto, que quase, deflagrou aí uma possível guerra nuclear nessa época, foi porque, houve a instalação de mísseis soviéticos, em Cuba. E Cuba é uma ilha que fica muito próximo aos Estados Unidos. Então, naquela época, Guerra Fria, lembrando que a Guerra Fria é o período em que o mundo ele se divide em duas partes. O mundo ocidental, dominado pelos Estados Unidos, onde ele propagava na ideologia da democracia liberal aos países, e por outro lado, no mundo do Oriente, dominado pela União Soviética, onde propagava a ideologia socialista. Ok? Então, o mundo, a Guerra Fria é esse mundo, onde essas duas nações se destacavam, porque eram as duas principais potências da época, e cada uma lutava em prol de tentar conquistar países para que se aliasse à sua ideologia. E aí, nesse sentido, aqui na parte ocidental, onde os Estados Unidos dominava, os países, talvez o único país que era socialista, nessa época, era Cuba, e que Cuba, então, portanto, estava aliado com a Rússia, que naquela época era a União Soviética. Tá? E aí, então, Cuba vai fazer um acordo com a Rússia e a Rússia vai instalar mísseis nucleares em Cuba, E Cuba fica próximo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sabendo disso, começa então aí um confronto que vai quase beirar aí uma guerra nuclear. Então vamos continuar a ler o texto aqui. A crise, levou a Guerra Fria a uma nova dimensão, sinalizando a possibilidade de uma guerra nuclear direta entre as duas superpotências. Quem eram as duas superpotências? Estados Unidos e União Soviética. Tá? Com o desenvolvimento das novas tecnologias de armas, iniciou-se uma verdadeira corrida armamentista. O que é a corrida armamentista? É quando duas nações começam a desenvolver tecnologia, voltada para a criação de armamento militar. Tá? Então elas ficam competindo entre si para ver quem vai conseguir alcançar o potencial máximo tecnológico. Em agosto de 1957, a União Soviética apresentou ao mundo o primeiro míssil balístico intercontinental, chamado de R-7 Semyorka. Os Estados Unidos se apressaram em produzir seus ICBMs, que é o chamado míssil balístico intercontinental. E em pouco tempo, mísseis nucleares americanos já estavam instalados em localidades da Europa, pontos estratégicos para atingir a Europa Oriental e a URSS, União Soviética. Em meio à corrida armamentista ocorreu a Revolução Cubana. Na Revolução Cubana, a gente vai ver o que foi essa Revolução Cubana. No contexto da Guerra Fria, a América Latina estava sob o controle dos Estados Unidos. Sua hegemonia era mantida por meio de ajuda técnica, empréstimos, importação de bens de consumo e principalmente por meio de intervenções militares contra governos que ousassem sair do controle estadunidense. Em Cuba, Fidel Castro e Che Guevara lideraram a Revolução Cubana de 1959, com a qual foi deposto o ditador Fulgêncio Batista, cujo governo era apoiado pelos Estados Unidos. Com a vitória das forças de Fidel Castro, os Estados Unidos perderam o alinhado. Quando Castro anunciou a implantação do regime socialista na ilha, os norte-americanos sabiam que tinham ganhado um inimigo. A resposta dos americanos foi decretar um embargo econômico a Cuba, causando instabilidade na sua economia. Com o começo do embargo americano, os Estados Unidos começaram a vigiar o tráfego de navios à ilha caribenha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética. Esse embargo econômico, decretado pelos Estados Unidos, o que significa isso? Significa que os Estados Unidos eram um dos maiores produtores de bens de consumo daquela época. Ele que produzia
comida, alimento, tecnologia e vendia isso para os outros países. E quando os Estados Unidos ele decreta um embargo econômico em algum país, significa que ele impõe uma sanção, ou seja, esse país ele fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos e com os aliados dos Estados Unidos. Então, qualquer país da América Latina que fosse aliada comercial com os Estados Unidos ficaria proibido de fazer negócio com Cuba. E logicamente, Cuba não poderia fazer negócio com nenhum país da América Latina e muito menos com os Estados Unidos. Então esse foi o embargo econômico que os Estados Unidos impôs a Cuba após a Revolução Cubana, ok? E aí então, os americanos começam a observar que uma série de frotas com bandeiras da União Soviética passam a se movimentar na ilha, né, entre e sai, né. Aviões espiões dos Estados Unidos fotografaram regiões da ilha e as imagens revelaram construções de uma base e ogivas nucleares instaladas, inclusive com rampas que permitiram o lançamento de mísseis. Para os Estados Unidos, era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território. Esta foi a mais grave crise da Guerra Fria, e a única em que Estados Unidos e União Soviética ficaram frente a frente, com suas lideranças políticas negociando diretamente. Somente em 26 de outubro, os soviéticos ofereceram uma solução. Se comprometeriam a retirar os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. Diante do impasse, a Organização das Nações Unidas convoca o seu Conselho de Segurança. No dia 27 de outubro foi o ponto culminante da crise, o chamado Sábado Negro. Um avião estadunidense foi abatido pelos soviéticos e o piloto foi morto. No dia 28, Khrushchev aceita retirar os mísseis de Cuba. Mais tarde, no acordo extraoficial, os soviéticos exigiram a retirada dos mísseis na Turquia, o que foi feito pelos Estados Unidos. O mundo respirou com alívio. Após a leitura do texto, responda: o que foi a crise dos mísseis? O que motivou a crise dos mísseis foi uma crise deflagrada entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Onde a União Soviética acabou, né, instalando ogivas nucleares e lançamento de mísseis em Cuba. E isso acabou gerando uma crise com os Estados Unidos. O que motivou essa crise? A crise foi motivada justamente pela instalação desses mísseis nucleares soviéticos em Cuba, cuja ilha fica muito próximo ao território. Segundo, qual foi a reação dos Estados Unidos frente à criação do míssil balístico intercontinental dos soviéticos? A reação dos Estados Unidos foi de extrema retaliação, né? Ele dizia que era inadmissível ter mísseis soviéticos perto do seu território, né? E aí então os soviéticos e os Estados Unidos começaram a negociar a retirada desses mísseis. Então, a reação dos Estados Unidos frente à criação do míssil balístico intercontinental foi não aceitar, né, a instalação desses mísseis para o seu território e aí partir para uma negociação e, se não der certo a negociação, partir para a guerra, né? No caso, deu certo a negociação com a União Soviética. A União Soviética, no final das contas, acabou retirando esses mísseis e os Estados Unidos também retirou os mísseis ali na Turquia, que fica perto e próximo à Rússia. Como chegou ao fim a ditadura de Fulgencio Batista? A ditadura de Fulgencio Batista, né, chegou ao fim quando houve a Revolução Cubana, quando Fidel Castro e Che Guevara eles conseguem tomar o poder à base da força, tá? E o regime implantado em Cuba foi o regime socialista, né, cujo regime era o mesmo implantado na União Soviética, tá? Qualquer dúvida é só chamar.